Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje eu converso com a diretora da Roque Miller Comunicação, empresa que trabalha com comunicação integrada em assessoria de imprensa e que fica situada no Rio de Janeiro. A minha convidada eu apresento em instantes para vocês depois do intervalo. Estamos de volta e no Sala de Estar de hoje eu converso com Franciele Roque Miller, egressa aqui da Universidade de Cruz Alta, jornalista e diretora da Roque Miller Comunicação. Seja muito bem-vinda, Franciele. Muito obrigada, um prazer enorme estar retornando aqui à Unicruz depois de 15 anos de formada, né? Depois de 15 anos de formada. Depois de 15 anos, a universidade mudou bastante. É um bom tempo, né? Qual foi a tua percepção quando chegaste aqui, Franciele? Agora, de novo... Achei isso muito bacana, e o principal que eu conversei com a Caroline Jacobo, ela me contou assim, as centenas de novidades, né, do curso de comunicação. Na minha época não existia cadeira de assessoria de imprensa, não existia cadeira de empreendedorismo. Assim, estou super feliz em estar retornando, principalmente aqui na Unicruz TV, onde eu já estive no teu papel, né, durante muito tempo, durante a faculdade. É um grande prazer. Tu começaste fazendo estágio aqui na Unicruz TV. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse teu tempo de acadêmica. Eu acho assim que uma das coisas mais bacanas, Lu, é que eu sempre fui uma pessoa muito metida, literalmente. Então, assim, eu trabalhava durante o dia, meu pai, à noite eu fazia a faculdade, mas todas as brechas que eu tinha, eu estava aqui na Unicruz TV, cobrindo formatura, cobrindo palestras, tentando mesmo me inteirar pelo mercado, porque naquela época eu amava TV. Então, assim, o meu desejo era trabalhar em televisão. Então, assim, me aprofundava o quanto eu podia. Então, eu trabalhava na Unicruz TV, fazia as inserções de rádio, jornal, tudo que eu podia, eu estava assim, realmente inserida na universidade. Acho que isso fez bastante diferença no mercado de trabalho. A gente preparou uma surpresinha para ti, eu vou mostrar umas imagens e eu quero que tu me fale um pouquinho dessas imagens. Vamos rodar para lá assistir? Vamos assistir agora um pouquinho da história e patrimônio cultural da nossa região. Sabemos a escola de ensino médio da Unicruz está cada vez mais evoluindo e se aprimorando. Como a universidade vê isso? Nós vimos no sentido de que uma escola dentro da universidade tem um compromisso maior. O curso de fisioterapia da Universidade de Cruz Alta lançou no dia 28 de dezembro de 1999, às 20h30, na Casa de Cultura Justino Martins, a primeira edição da revista Praxis, que terá âmbito nacional. Ocorreu no dia 20 de dezembro de 1999, às 19h, no Salão Nobre da Unicruz Centro, a colação de grau da 18ª turma de Técnico em Agricultura da Unicruz. Na terceira etapa do seminário sobre violência, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul lançou sexta-feira, 26 de novembro, no Clube do Comércio de Cruz Alta, a edição 98/99 do Relatório Azul, Garantias e Violações dos Direitos Humanos. Cultura, costumes, hábitos e etnias se misturam para mostrar aos cruzaltenses e região um festival de danças folclóricas. Tudo isso para congregar a paz e a harmonia mundial. Estamos aqui com a deputada Maria do Rosário, presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Professora Maria do Rosário, a senhora pode estabelecer um paralelo entre esta edição do Relatório Azul com as demais edições anteriores? O Relatório Azul está na sua 5ª edição. Em verdade, ele nasceu como um compromisso. Que joia! Muito legal, adorei. O que tu sente revendo todo esse teu trabalho aqui, essa tua trajetória pela Unicruz TV? Nossa, muito bacana, do túnel do tempo, né? Tô vendo, nossa, tinha uma carinha de criança. Sim. Imagina quando eu ingressei, nessa época eu detestava que me falassem que eu tinha cara de criança. Né? Hoje em dia eu dou graças a Deus, amo quando me dão menos idade, mas é muito bacana, assim, reviver esses momentos. Foi uma linda homenagem, adorei. Que bom.
Me diz uma coisa, Franciele, eu queria que tu nos contasse um pouquinho da tua trajetória profissional. Como é que foi a tua inserção no mercado de trabalho depois que tu te formaste aqui na Unicruz? Como eu te falei, eu saí daqui querendo trabalhar em TV, né? Eu fui morar em Porto Alegre. Acho que 2 semanas em Porto Alegre, meu pai falou, abriu uma vaga na Record. Vai lá fazer o teste. Eu era emocionada, morando em Porto Alegre pela primeira vez sozinha, vivia no shopping, coisa que não tinha aqui. Fui fazer o teste. Cheguei, tinha uns 70 meninas concorrendo à vaga, eu era a 5ª. Aí o câmera falou, você foi a melhor, mas eu era a 5ª, né? Tinha uns 65 depois de mim. Aí tá, fui embora. Aí, na mesma noite, me ligaram e falaram, Franciele, você foi escolhida. Você começa amanhã às 7 horas da manhã para fazer a previsão do tempo. Imagina eu, recém-formada. Tipo assim, uma coisa é você trabalhar aqui. Não sabia como que era ser repórter naquela, assim, uma TV grande, falar para todo o estado, né? Aí tá, fui. Nunca vou me esquecer que cheguei, meu chefe tinha quase 100 anos de idade, seu Paraguaçu Miranda. Nunca vou esquecer. Ele falou, minha filha, você tem 6 matérias para fazer agora de manhã. Primeiro você vai no Beira-Rio, depois você vai no Olímpico, depois você vai na Assembleia Legislativa, Secretaria de Agricultura, da Fazenda, alguma coisa assim. Tudo completamente diferente um do outro. Eu falei, tá bom, mas eu faço, aonde eu faço? Escrevo a matéria e ele? No carro. De um lugar para o outro? Ele é de um lugar para o outro. Eu falei, meu Deus, não tenho condições. E ele me olhou, eu falei, não, eu tenho condições. Minha primeira matéria da vida foi no Beira-Rio. Eu, como colorada e família de colorados, estava mais emocionada em estar no Beira-Rio do que fazer a matéria propriamente dita. Aí comecei a ligar para o meu pai, para o meu irmão, estou no Beira-Rio, olha que máximo. Aí o câmera, querida, mas e a matéria? Eu falei, não vou fazer ele. Você vai entrevistar quem? Eu falei, quem que você acha que eu poderia entrevistar ele? O técnico, né? E eu, quem é? E ele, pelo amor de Deus, pega uma 0 hora aqui e dá uma lida. Aí quando eu vi, o técnico era o Parreira. Lá fui eu. Oi, Parreira, tudo bem? Posso fazer uma entrevista com você? Adivinha a resposta do Parreira? Não. Falei, não. Ninguém me falou que uma repórter levaria o não. Aí falei, não, eu preciso levar pra TV. Aí ele falou assim, olha, ok, mas não vem me perguntar idiotice. Porque eu não aguento mais essas repórteres. Então, eu já comecei na pressão total, né? Uma pressão. Mas consegui. Entrevistei o Parreira, do Parreira fui pro Olímpico, entrevistei o Tite, fui para a Assembleia Legislativa, fiz todas essas matérias. Cheguei na TV, assim, naquela pressão. Aí o editor falou, ok, mas você tem que escolher as trilhas musicais das matérias. Eu, trilhas? Nem escutava muito música na época, nem entendia. Eu falei, nossa, sério? Ele, sério. Aí ele me ensinou e tal. Chegou a noite, estava indo embora da TV primeiro dia, aquela pressão, assim, ainda nervosa, exausta. E a minha chefe, que era a chefe do seu Paraguaçu, chegou e falou, Fran, a Vera Armando, que era apresentadora, nem sei se ela tá ainda na TV, não veio, você vai ter que apresentar o telejornal ao vivo. Eu falei, não tenho condições nenhuma de apresentar o telejornal ao vivo. Ela, não, você não entendeu, eu não perguntei se você quer ou se você tem condições, você vai apresentar. Para você ter uma ideia, naquela época, a Record não tinha teleprompter. Eu falei, como vai ser? Entrei no estúdio, o estúdio lotado, uma luz fortíssima. Alfredo Bergman era o apresentador, ele olhou para mim, boa sorte, querida. Está no ar, 3, 2, 1, gravando. Vambora. E não era nem gravando, né? Até me enganei, era ao vivo. Gente, uma letra, assim, um parágrafo desse tamanho, umas letrinhas desse tamanho, eu falei, meu Deus, ou eu baixo a cabeça e leio tudo isso aqui, ou o que acontece? Mas me saí bem, né? E todo sábado eu produzia e apresentava o telejornal. Todo sábado eu também cobria Copa Paquetá de futebol de várzea. E domingo, Campeonato Brasileiro. Eu lembro que eu cobria a final do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Corinthians em 2001, que o Grêmio foi campeão até. Então, assim, foi uma experiência muito diferente para mim. Eu que vivia aquela utopia de que eu queria trabalhar em televisão, que era o máximo. Era uma muito nova. Eu tinha recém feito 20 anos. E a gente tem todo um diferencial, né? Porque trabalhar num canal universitário, tu tem um ritmo de trabalho, exatamente, né? E trabalhar numa televisão aberta, a pressão é muito grande, porque o imediatismo, tu vai lá, faz a matéria, e é bem isso, tu vem fazendo no carro para chegar na TV com a matéria pronta. Editar a matéria para sair à noite, né? Nesse meu primeiro dia, além de editar, de fazer a matéria, de gravar, eu ainda apresentei o telejornal. Então, assim, foi uma pressão muito grande e eu era muito nova. Então, assim, a TV foi muito bacana. Eu acho que ter trabalhado na Unicruz TV foi super legal para mim também. Eu, assim, se eu posso dar um conselho para os alunos, invistam no material que a universidade disponibiliza para vocês. Eu acho que tem aqui a TV Unicruz, está à disposição de todo mundo, né? Então, acho que às vezes a gente como estudante não dá tanto valor. Poxa, depois eu vejo. Mas para o mercado de trabalho é super bacana. Né?
Eu trabalhei na Record durante 1 ano e cansei, assim, eu descobri que não sei se eu queria, se era aquilo que eu queria pra minha vida, trabalhar todo final de semana, sábado, domingo e feriado. Meu sonho era morar em Porto Alegre, quando eu vi eu não tinha mais sonho, tava guardadinho porque eu só trabalhava. E aí eu comecei falei, ok, mas se eu não posso, se eu largar a TV eu vou fazer o quê? Porque eu preciso me sustentar aqui em Porto Alegre, qualquer coisa meu pai fala, ó, volta pra casa. Então eu trabalhei um pouco, acho que uns 6 meses fora da área. Foi quando um amigo me chamou para atualizar um site de surf que ele tinha, ser jornalista do site. Eu já achei bacana, né? Todo final de semana ia pra praia, cobria campeonatos. E eu falei, ok. Comecei a trabalhar nesse site, eu falei assim, tava chato, monótono. Eu falei, o que eu posso fazer aqui para ser um diferencial? Aí comecei a pensar, bom, as pessoas que gostam de surf vão pra praia todo final de semana. Qual o horário que eles vão pra praia? Sábado de manhã. O que eles fazem no caminho, né, de Porto Alegre até a praia, que é 2 horas? Escutam rádio. Falei pro meu chefe, vamos fazer um programa de surf? Aí ele falou assim, poxa, que bacana. Eu falei, eu dei ideia, eu apresento. A ideia é minha. E ele, ok, faz o projeto então. Fiz o projeto, nós fomos até Atlântida, apresentamos o projeto, foi aprovado. Aí todo sábado eu tinha um programa na Atlântida, das 6 da manhã ao meio-dia, chamado Radical Livre, que era só de esportes radicais. Apresentava com o Marcos Piangers, eu acho que ele tá na TV ainda, na rádio, não sei. Não sei. Aí a gente apresentava todo sábado de manhã, então eram notícias sobre esportes radicais no geral. Depois de um tempo, eu me lembro que eu tinha um namorado na época, ele falou pra mim, poxa, Fran, você é tão atuante, né, conhece todo mundo, por que você não trabalha home office, pega alguns clientes, faz assessoria de imprensa? E eu, bacana, mas a gente sempre tem medo de perder a tal estabilidade, né? Nossa, como é que eu vou me sustentar? Medo de arriscar. Medo de arriscar. Falei, mas ok. Nisso, eu tinha uma amiga que trabalhava numa revista chamada Perfil Náutico. E eu falei, poxa, bacana essa revista. Eu queria trabalhar também. Ela falou, mas eles não pagam nada. Eu falei, não, ok. Mas será que eles pagariam para eu cobrir alguns campeonatos de surf, de esportes radicais? Porque tinha tudo a ver com a rádio. Sim. Eu escreveria numa revista e já conheceria muita gente. Porque assim, eu sempre achei muito importante, desde a época da faculdade, eu fazia muitos congressos de comunicação. E muito mais do que estar nesses congressos para me atualizar, era para me comunicar com pessoas. Sim. Eu acho que as conexões são muito importantes. E as conexões que eu fiz lá atrás, na época da universidade, são as conexões que eu carrego até hoje. Porque essas pessoas que eram universitários também, hoje são donos de grandes agências, são diretores da Globo, e já tenho até, dessas pessoas são meus clientes hoje. Então, assim, as conexões continuam. Mas voltando, então eu comecei a trabalhar nessa revista, tudo meio na cara de pau, assim, ok, a revista não me paga, mas assim, vocês me pagariam passagem para cobrir esses campeonatos? Ok, mas como é que você vai fazer para ficar hospedada, alimentação? Aí eu ligava para a assessoria de imprensa do evento e falei, olha só, sou repórter da revista Perfil Náutico, eu tenho um programa na Rádio Atlântida, vocês pagariam a alimentação e a hospedagem? Ok, sim. Então, assim, já estava tudo dominado, cobria os campeonatos, conhecia pessoas e ali, assim, aumentou muito o meu intercâmbio. Na volta disso, como eu trabalhava na rádio, tinha um programa de TV chamado Desafio, que depois eu comecei a apresentar, que era na RBS, TV Com. TV Com. E mais a revista. Então, eu comecei a ser imprensa, né, total. Então, assim, as marcas começaram a me procurar, poxa, você não quer fazer assessoria de imprensa para mim? E essa é uma história muito engraçada e curiosa, que um amigo meu falou, eu tô fazendo um campeonato brasileiro de canoagem. Você quer fazer assessoria de imprensa? Eu quero. Só que eu nem sabia direito o que era assessoria de imprensa, porque naquela época a gente não tinha essa cadeira. Sim, a assessoria de imprensa era uma coisa que a gente já tinha escutado falar. Lá fui eu, linda, para Florianópolis. Chegando em Florianópolis, ele falou para mim, quantos releases você pretende fazer por dia? E eu, releases? O que é isso? Releases? Eu, acho que 5. Não tinha a mínima ideia que era releases. E ele, e o seu mailing é bom? Mailing? É ótimo! Saí eu, catando, enlouquecido, que seriam releases e mailing. Eu me lembro que eu falei assim, onde é que tem um computador por aqui? Ele, não, eu te empresto meu laptop. Não sabia mexer no laptop. Há 15 anos atrás, laptop era uma coisa assim, nossa, assim, pouquíssimas pessoas tinham. Eu lembro que eu começava a olhar para o lado, assim, na sala de imprensa, como é que as pessoas mexem, assim, para ligar. Falei, não, isso não dá para mim. Falei, será que não teria um computador só hoje? Ele não tem. Aí entrei lá no Google, naquela época já existia Google,
fiquei pesquisando. Release. Release são textos. Eu voltei, não é 5 que eu vou fazer por dia 1. Foi 5 eu tava louca, cara. Aí eu procurei mailing. Mailing são contatos. Eu falei, gente, como é que eu vou ter... Não tem contato nenhum. Peguei, literalmente, entrei no Google, vi o número de redação por redação, de editor por editor e liguei, assim, na cara de pau para saber os contatos. Foi um super sucesso. Eu falei, poxa, que bacana, né? Eu quero fazer isso. Aí as marcas... Gostei. As marcas começaram a me procurar. Então, assim, meus primeiros clientes são marcas de esportes radicais, né? Porque eu trabalhava com isso. Então, Free Surf, Kicks, Free Day. E foi muito bacana, assim, essa experiência. Vou até te contar um case sobre a Free Surf. O que eles queriam naquela época? E, assim, a assessoria de imprensa era muito pouco desenvolvida no Estado ainda. Principalmente, assim, eles achavam bobagem. Não precisava. Bobagem, exatamente. Para quê? Então, assim, o meu cliente me contratou para colocar na mídia os atletas da marca. Fulano de tal, campeão do campeonato tal. Isso é o que ele queria que eu fizesse. E é isso que eu comecei a fazer. Até que um dia chegou um marketing novo na empresa e ela falou pra mim, tudo bem, você consegue colocar as roupas da marca em alguma novela, em alguma revista? E eu, nossa, o que essa menina tá pensando? Mal chegou e tá perguntando, me questionando. Eu não tenho a mínima ideia do nome dessa menina. Se ela estivesse na minha frente hoje, eu não sei quem ela é, mas eu agradeço ela onde quer que ela esteja, porque ela foi a principal influenciadora para me dar um plim. Para eu descobrir que o meu cliente me contratou para fazer aquilo que ele quer que eu faça, mas que ele vai me dar credibilidade a partir do momento que eu fizer muito mais do que ele pensa. Então, o que eu fiz? Usei aquelas minhas conexões lá da universidade, da época de congressos, dos jornalistas que eu conheci nesses campeonatos que eu cobria, porque eu conhecia pessoas do Brasil inteiro. Aí liguei para uma amiga jornalista e falei assim, como é que eu faço para entrar no Projac? E ela, vou tentar descobrir. Aí um dia ela me liga e falou assim, tem uma amiga minha que é figurinista da Globo, traz uma mala de roupas e leva lá. Eu falei, nossa, vou até o Projac? E ela, pegar ou largar. Lá fui eu com uma mala de roupas pro Rio de Janeiro, bati no Projac, levei assim um chá de cadeira, 5 horas esperando. A figurinista acabou a gravação, eu falei, olha, tá aqui, você pode escolher o que você quiser. Ela, nossa, bacana para minha novela, isso é outra bacana para Malhação, isso é bacana para outra novela. Voltei, não falei nada pro meu cliente, não sabia se eles iam usar ou não. 2 semanas depois, Free Surf em todas as novelas da Globo. Imagina para uma marca de Gravataí, que contratou uma assessoria unicamente para colocar os atletas na mídia, começar a ver a sua marca estampada em novelas. O valor quantitativo disso é imensurável. E o que era bacana é que o departamento de atendimento ao telespectador da Globo recebia milhares de ligações. De quem é a camiseta que o Paulinho Vilhena está usando? É da Free Surf. Então, a assessora de imprensa, que foi apenas contratada para ser uma assessora de imprensa, começou a gerar negócios para a empresa. E é aí que você cria o diferencial para o teu cliente. Porque a partir de agora, você não é alguma mais indispensável para mim. Quer dizer, ao contrário, você não é dispensável, você é indispensável para mim. Então, eu comecei a inovar. As marcas, todo ano, elas apresentam um meeting, onde o comercial apresenta as suas... tudo que fez, e eu, a assessoria de imprensa, apresentava também. Então, eu conseguia compilar tudo num vídeo. Nisso, eu já comecei a mandar roupas para os apresentadores do Sport TV, da ESPN, do canal Uhu. Então, todo mundo usava Free Surf. No final dos créditos, fulano veste Free Surf. Então, assim, uma marca muito pequena começou a invadir o centro do país. Começou a sair em vários programas de TV, em novelas, e eu comecei a conhecer artistas também. Então, eu dava roupas para os artistas e pedia para eles gravarem filminhos com câmera fotográfica, que naquela época o celular não tinha uma resolução boa. Então, nos meetings eu apresentava assim para todo mundo. As pessoas falando, fala galera da Free Surf, aqui é a Carolina Dickmann, eu adoro as roupas de vocês. Lu, as pessoas choravam. Porque uma coisa é eu contar assim, poxa, a Carolina Dickmann falou que adora as roupas. Ela falou, tá bom, né? Outra coisa é a Carolina Dickmann falar. Então, assim, eu comecei a gerar negócios para o meu cliente. E isso, assim, foi fundamental. Assim, foi através desse cliente, eu comecei a fazer assessoria de imprensa para quase todas as marcas desse ramo em Porto Alegre. Que joia. Isso foi o começo, né? Isso foi o começo. Antes de eu ir para o Rio, você quer que eu...
Agora eu vou querer, a gente vai fazer um intervalinho e depois do intervalo eu vou querer que tu me conte como é que surgiu a Roque Miller Comunicação, que hoje fica situada no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então, vamos dar um suspense, o pessoal de casa segura um pouquinho, toma uma aguinha e a gente volta em instantes para continuar conversando com a Franciele. Continua amamentando após voltar ao trabalho, merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. A educação é um caminho cheio de oportunidades. Só ela pode levar você mais longe. E o Enem abre as portas desse caminho. Abre as portas para você avançar. Sem educação, tudo parece mais distante, com mais obstáculos. A educação é como um mapa que leva a gente lá para frente, pelo caminho mais legal. Sem ela, fica difícil chegar. A educação permite que a gente possa ser livre para escolher, para mudar de ideia e até para desistir e recomeçar. A educação abre portas, abre a cabeça, abre possibilidades. Só a educação faz você ganhar o mundo. E o mais importante, faz o mundo ganhar você. As provas do Enem 2015 estão se aproximando. Não deixe para a última hora. Estude com antecedência e esteja preparado. Informe-se também das novas regras pelo site. Saiba tudo sobre o Enem acessando mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação. Brasil. Pátria Educadora. O programa Amostra Grátis leva para você aí de casa informações sobre os projetos, eventos e oportunidades de qualificação oferecidas aqui pela Universidade de Cruz Alta. É aqui no estúdio da Unicruz TV que eu recebo os meus convidados. O programa vai ao ar todas as terças-feiras e reprisa no sábado e no domingo. Eu espero você! Depois de fazer os ajustes necessários para superar os desafios da economia, o governo federal coloca outra vez o Brasil no caminho do crescimento. A nova etapa do Programa de Investimento em Logística vai criar uma infraestrutura de transportes mais integrada e moderna. Concessões em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão interligar os principais polos de produção e exportação do país para escoar equipamentos, alimentos e matérias-primas com mais agilidade, menores custos e mais competitividade. Em parceria com a iniciativa privada, mais de 198 bilhões de reais serão investidos em 7.000 quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos que vão gerar mais qualidade nos serviços prestados, milhares de novos empregos e desenvolvimento para o país. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. Estamos de volta com o Sala de Estar e no programa de hoje conversando com uma egressa aqui do curso de jornalismo da Universidade, Franciele Roque Miller, que atua na Roque Miller Comunicação, que hoje está no Rio de Janeiro, né? Eu queria que tu me contasse um pouquinho, Franciele, como é que surgiu essa tua assessoria de comunicação integrada? Então, a minha ida para o Rio de Janeiro foi... Eu acho que Porto Alegre já estava fazendo tudo, né? Eu trabalhava em revista, trabalhava em rádio, trabalhava em TV, trabalhava em assessoria de imprensa e trabalhava, assim, como colunista do Kazuca, que era um jornal na Zero Hora. Não sei se existe ainda. Era uma coluna na Zero Hora. Era uma coluna, exatamente. Então, eu trabalhava em todas as áreas. Como eu estava sempre no Rio de Janeiro, porque eu descobri o Projac, então eu estava sempre indo levar roupas, eu era, assim, uma pessoa que unia muito... Era o elo de encontro dos jornalistas que eu conheci no Brasil durante muito tempo. E todo mundo falava, nossa, o Rio é sua cara, você deveria morar aqui. Eu falei, tudo bem, mas como vir morar no Rio de Janeiro? Aí eu que é outra realidade, sair de Porto Alegre para o Rio, né? Total. Então, assim, eu cheguei para os meus clientes e falei assim, eu tô com uma oportunidade de morar no Rio de Janeiro, porque minha melhor amiga aqui de Cruz Alta era psicóloga da Marinha no Rio e eu ia visitar ela, morava com o menino, ele falou assim, vou passar 4 meses nos Estados Unidos, você não quer ficar no meu lugar? Eu, nossa, tentador.
cheguei para os meus clientes e falei, olha, tô com uma oportunidade de morar no Rio de Janeiro, 4 meses. E eu tenho certeza que vocês não querem ter visibilidade só no sul do Brasil. Se eu morar no Rio de Janeiro, é a oportunidade que eu tenho de conhecer diretores, atores, figurinistas e colocar vocês em ascensão no Brasil todo. Eles, nossa, bacana, mas o que eu preciso? Aumentar meu salário. O custo de vida no Rio de Janeiro é completamente mais alto. Sim. Ok, nós aumentamos 4 meses. Lá fui eu pro Rio de Janeiro, praia, felicidade. Eu apresentava todo sábado ao vivo de vários pontos do Rio, Arpoador, Barra, Prainha, o programa da rádio. Tive que largar os programas de TV, porque na verdade eu nem recebia nos programas de TV. Eu fazia mesmo porque eu gostava e porque eu acho que eu precisava estar sempre conectada, assim. Até hoje eu acho que conexão é muito importante, fez muita diferença na minha vida. Esses contatos te ajudam bastante. Foram fundamentais. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro e foi muito bacana porque aquela ladainha que eu falei, que a gente conhece atores, diretores, artistas, era tudo uma coisa que eu achava na minha cabeça. Sim. Hoje, na vida real, é exatamente isso. Você está sentado numa mesa de bar, você está sentado junto com um diretor, a tua amiga é melhor amigo de infância de um ator, e você realmente consegue estar integrada se você encontrar as pessoas certas. Eu, como eu te falei, eu fui para o Rio de Janeiro, então eu já conhecia pessoas da área, fui com os meus clientes. E eu comecei a sentir falta de conhecer o mercado carioca. Eu precisava conhecer o mercado carioca. Eu não sabia quem era o editor mais importante, qual era o jornal mais importante, qual era a linguagem do carioca. Então eu tive que dar 2 passos atrás para dar alguns para frente. Fui convidada para trabalhar, gerenciar a assessoria de imprensa do Bruno Chateaubriand, que é um socialite lá do Rio, e abriu uma assessoria de imprensa porque ele tinha contatos, mas ele não sabia trabalhar a assessoria de imprensa. Então eu que fazia assim, coordenei a assessoria dele. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu aprendi a fazer clipagem, aprendi a fazer relatórios, aprendi a conviver com a linguagem carioca e do centro do país. E foi super bacana, assim, eu trabalhei com ele 8 meses, só que eu mantinha os meus clientes do Sul, que eu trabalhava durante a manhã, trabalhava na assessoria dele à tarde, só que marcas começaram a me procurar cada vez mais. Eu falei, opa, é hora de parar. E aí eu estava falando de empresa para empresa, as pessoas precisavam, não podia mais pedir CNPJ emprestado para ninguém. Falei, é hora de abrir a Rock Miller Comunicação. Abri a Rock Miller, saí do Bruno e assim, comecei muito rápido com vários clientes. Meu primeiro cliente foi uma empresa de aviões e helicópteros que eu tenho até hoje, há 6 anos, a Avanto. E assim, sem querer eu caí no mercado de luxo, porque a Avanto é uma empresa do mercado de luxo. Fiz um trabalho super bacana para a Avanto, que me indicou uma empresa de barcos que se chama Ferretti, que me indicou uma outra empresa que era uma rede de clínicas, e eu fui aumentando meu portfólio. Eu comecei com eu e mais um estagiário, hoje sou eu e mais 5 pessoas. E o mais legal foi que uma amiga minha falou, poxa, eu trabalho num hotel e está acontecendo uma concorrência aqui no meu hotel para trabalhar. Você quer? Eu falei assim, claro que eu quero. Era um cliente chamado W South Beach, que é um hotel 5 estrelas de Miami. Falei, ok, né? Eu estou concorrendo com 10 empresas, mas quem é a assessoria de imprensa do W? É a maior assessoria de imprensa do Brasil. Eu falei, nossa, como é que eu vou concorrer com a maior assessoria de imprensa do Brasil? Eu, que naquela época era eu e mais 2 pessoas. E o W largou essa assessoria porque eles não conseguiram dar uma atenção muito especial, porque essa assessoria trabalhava com a Coca-Cola, Ambev, Nespresso, etc e tal. Falei, ok. Então eu descobri qual era a precariedade da Andreoli. Então, vou começar a me vender agora como assessoria de imprensa boutique. Eu ofereço um atendimento personalizado para todos os meus clientes. Aí eu falava, não, eu posso... todo mundo vai trabalhar a sua conta. Claro, todo mundo eram 3 pessoas que era que a minha assessoria tinha na época. E foi muito bacana que a gente fechou a conta do W South Beach, a gente fez um trabalho, faz ainda, né? Meu cliente há 5 anos, muito legal. Esse foi a tua entrada nos clientes no mercado internacional. O W South Beach me indicou o Prince de Galles, que é um hotel em Paris, que indicou o St. Regis em Amsterdã, na Holanda. E aí a rede Starwood falou, nossa, a agência trabalha já vários clientes internacionais, então vamos fechar com eles para ser a agência da Starwood no Brasil. A Starwood é uma rede de hotéis que tem 9 hotéis, St. Regis, Prince de Galles, Luxury Collection, Sheraton, Westin, Four Points, enfim, são 9 hotéis. Hoje a gente faz assessoria para todo o Sheraton no Brasil, Sheraton Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e para todos os hotéis da rede. Com isso, agora próximo às Olimpíadas, nós fizemos assessoria de imprensa também para 3 cidades da Suíça, Lucerna, Engelberg, Wex
e para uma estação de esqui, uma loja, e acabamos de fechar, até isso estou contando em primeira mão, fiquei sabendo ontem, a gente acabou de fechar com a França para as Olimpíadas do ano que vem. Então, assim, eu amo trabalhar com clientes internacionais, hoje a minha equipe, como eu te falei, cresceu bastante, eu tenho gerente de conta internacional. Quais foram as dificuldades que tu encontraste para atender esse mercado internacional? Eu acho que, Lu, dificuldade é igual a oportunidade, né? Para mim nem existe essa palavra dificuldade, assim, para mim é tudo uma oportunidade. Então eu descobri que cliente internacional, ele não quer unicamente que você coloque em jornais, revistas, TV. Eles querem um trabalho de relações públicas, de PR. Então, todos os meus clientes internacionais, nós desenvolvemos ações e executamos ações. Por exemplo, o W precisa se aproximar com o mercado brasileiro. Qual é a marca que te vem na cabeça que é conhecida mundialmente, que todo mundo conhece? Sabe dizer? Não. Uma marca que todo mundo usa, todo mundo tem. Acho que é a única marca do Brasil que qualquer estrangeiro sabe. Havaianas. Acertei! Havaianas, exatamente. Então, bom, se todo mundo conhece Havaianas, eu tenho que arrumar uma forma de aproximar Havaianas do W. Então, assim, eu tenho uma pessoa no meu escritório que é só de produção de conteúdo. Essa pessoa, ela serve para cuidar dos clientes internacionais nessa parte de desenvolver ações. Então, o objetivo dela é aproximar o mercado internacional do mercado brasileiro. O que ela faz? Ela liga para o marketing da Havaianas, tenta marcar uma conexão entre o nosso cliente e a Havaianas. O que a gente fez? Mostrou para a Havaiana o quanto bacana ela estar no W, que é um hotel 5 estrelas, e só recebe pessoas com Madonna, Michael Jackson tinha um quarto lá, Paris Hilton. E para a Havaiana é ótimo e para o W é ótimo, por quê? Porque ele vai estar conectando o Brasil com a marca de hotéis. Fizemos uma parceria, a Havaianas deu 10 mil pares de chinelos para o hotel, para os clientes VIP. Conseguimos colocar as Havaianas na lojinha do hotel e o principal, conseguimos fazer uma conexão de mídia Brasil e Miami, porque isso gerou uma mídia gigante. Então a gente fica catando, descobrindo. Lá no Rio tem uma estilista super famosa chamada Lene Niemeyer. Ela comemora todo ano aniversário no Brasil, ela é super famosa. E esse ano a gente descobriu que ela ia comemorar em Miami, na casa da André Delau. A André Delau, ela é uma brasileira casada com um francês, e o W também tem assessoria de imprensa na França. Então, para eles, a melhor coisa é conectar um com o outro. Se eu conseguisse fechar uma parceria da Lene comemorar o aniversário dela no W com a André Delau, a assessoria de imprensa da França também poderia usar esse conteúdo. Então, o que a gente faz é isso, a gente aproxima a marca. Suíça. A Suíça não está no roteiro dos brasileiros de uma viagem para a Europa. Geralmente é França, Espanha, Portugal, não tem Suíça. Então o que a gente tem que fazer? Fazer com que o brasileiro tenha vontade de conhecer a Suíça. Então a gente coordena press trips, a gente escolhe um grupo de 5 jornalistas dos principais veículos do país e leva para viajar para a Suíça para conhecer os melhores lugares, os melhores restaurantes, os melhores pontos turísticos, os melhores spas, e essas pessoas escrevem. A semana passada, eu acabei de voltar com um grupo de jornalistas, levei Folha de São Paulo, Globo, Vogue, Isto é Dinheiro e Forbes. Cada um deles escreveu matérias de 5 páginas. Então, assim, aproximar o cliente brasileiro da marca estrangeira. Esse é o principal objetivo. Então, assim, eu não acho que seja uma dificuldade. Eu acho que é uma oportunidade, porque a gente cresce também e desenvolve cada vez mais. A criatividade é essencial para a assessoria de imprensa. Tem que estar sempre se renovando. Eu sempre digo que nós somos uma verdadeira fábrica de ideias, né? Interessante. Me diz uma coisa, Franciele, na tua percepção, a assessoria de imprensa hoje, tanto para as empresas de pequeno e médio e grande porte, ela é importante porque, assim, há cerca de 10 anos atrás, a gente percebia que para as pequenas e médias empresas, ela não era nem cogitada. Só as grandes empresas trabalhavam com assessoria. Hoje esse mercado já vem mudando, eu tenho alguns dados aqui que falam até que aqui no Rio Grande do Sul, uma pesquisa que foi realizada pela ESPN,
fala que o serviço de assessoria cresceu muito no que diz respeito a pequenas e médias empresas e que isso mostra um senhor diferencial, né? Como é que tu percebe essa visão, já que tu também trabalha não só com o mercado nacional, mas com o mercado internacional? Né? Não, eu acho assim que a assessoria de imprensa é fundamental hoje para qualquer empresa, para qualquer indivíduo que precise, que trabalhe com a sua imagem. Hoje, o meu principal diferencial é empresas. Eu trabalho com várias empresas, mas já trabalhei com muitas pessoas físicas. Então, eu acho que o médico precisa, principalmente cirurgião plástico, que trabalha com isso. Eu acho que artista precisa, modelo, pessoa, alguém que quer lançar um livro, porque eu acho que a assessoria de imprensa te dá uma visibilidade, te dá uma credibilidade e, consequentemente, te dá um retorno maior financeiro, né? Então, eu acho que a assessoria de imprensa hoje gera negócios para uma pequena empresa, para uma média empresa, uma grande empresa nem se fala. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas estão apostando nisso e, assim, a gente trabalha muito com o ego das pessoas, né? Todo mundo gosta de se ver num jornal, gosta de dar uma entrevista, os amigos falam, o concorrente vê. Então, assim, dizem, né, que a gente vive num ano de crise. 2015 para mim é o melhor ano de todos, assim, da minha vida. Eu acho que a minha procura de clientes por assessoria de imprensa é o dobro. Eu tenho o dobro de clientes no ano passado e cada vez mais, não só empresas, como pessoas que fazem eventos e ações querem contratar a gente para fazer um job. Tu sabe que é interessante, só vou te interromper um pouquinho, isso que tu está falando, eu entrevistei esses dias aqui a Thaisa Rodrigues, que trabalha com assessoria de imprensa na área de arte e cultura em Santa Catarina. E ela me disse a mesma coisa que tu me disseste agora, que embora o país venha vivendo toda essa crise, ela não vem sentindo isso, porque os clientes dela continuaram pedindo serviços para ela e ela conquistou novos clientes justamente para que eles consigam, nesse período de crise, ter essa visibilidade, né? Então, isso demonstra a importância do trabalho, né? Tempos de crise, ou você corta a verba de marketing ou você investe em marketing. E perante a concorrência, eu acho que as pessoas estão cada vez mais investindo em marketing. Você precisa ter um diferencial no teu mercado de trabalho, senão a concorrência te engole. Me diz uma coisa, quem pretende trabalhar nessa área deve focar em quê para ter sucesso profissional? Primeiro lugar, eu acho que contatos, conexões. Tudo, absolutamente tudo que eu conquistei foi porque eu tenho bons contatos. Pessoas que... Eu sou uma pessoa também muito de manter contatos. Eu me lembro que lá atrás eu me correspondia por cartas com as pessoas. Cartas. Imagina, as pessoas hoje em dia não sabem nem que são cartas, né? A tecnologia é tão avançada, a gente não aguenta que as pessoas demorem 5 minutos para responder a gente no WhatsApp. Imagina cartas que demorava 3 dias para chegar e mais 3 dias para voltar. Então, eu acho que contato é fundamental, porque você vai precisar de uma forma ou de outra dessas pessoas para te inserir no mercado de trabalho. Mas eu acho que outra coisa que é muito importante também é você fazer o diferencial. Você estudar o teu mercado e ver o que você pode fazer de novo, o que o mercado não te apresenta. E quando eu falo isso, Lu, é o seguinte: você pode ser completamente diferente de mim, você pode não ser empreendedora, você pode não ser criativa, você pode não ser descolada, você pode ser totalmente low profile, mas você pode achar um gancho em qualquer lugar. Você pode ser empreendedor em Cruz Alta, no interior de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, fora do Brasil. O negócio é você encontrar a lacuna, sabe, encontrar aquela lacuna, o que eu posso fazer aqui que não tem. Aí sim você vai chamar a atenção das pessoas. Então, assim, foque nos contatos, foque na criatividade, estude o que o mercado não tem. E observar bastante. Observação. Eu tenho um dado aqui que eu achei bem interessante que eu queria dividir contigo, que é um dado do IBGE e da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que divulgou que o mercado da comunicação empresarial é responsável por 120 bilhões, responsável por movimentar 120 bilhões de reais no Brasil. É um dado bastante alto e que reafirma todo o sucesso do trabalho de comunicação integrada, de assessoria. Exatamente. E o que eu acho muito bacana desse dado também
é que as empresas de assessoria de imprensa estão se reciclando, porque cada vez mais a era do papel está acabando, né? O Facebook acabou de comprar o New York Times, as revistas estão cada vez mais escassas, as revistas que eu lia quando eu era adolescente nem existem mais. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que se reciclar. Todo mundo que trabalha em jornal tá migrando para assessoria de imprensa. Você tem que ser um diferencial. Eu acho, assim, que sobram empresas, eu acho que cada vez mais as pessoas estão investindo. Então, assim, é uma área super bacana, que você pode ter... cria um know-how muito grande, que você pode ter uma excelência, um sucesso muito grande, mas eu acho que você tem que se reciclar. A Rock Miller Comunicação acaba de se tornar a Rock Miller Multimídia. A gente atende um cliente que é maravilhoso, que é a Rede Vanguarda, que é afiliada da Globo em São Paulo. A Rede Vanguarda é do Boni, né? José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, grande, o criador da Globo, o criador do Projac. E foi com ele que me falou, Fran, você precisa se reciclar. E se reciclar, você precisa virar multimídia. Por quê? Você não pode ser uma empresa de assessoria de imprensa. Quando eu falo que eu sou Rock Miller Multimídia, hoje, até meu papel, meu cartão, meu site, tudo mudando para multimídia, porque hoje a Rock Miller é assessoria de imprensa, é relações públicas, é mídias sociais, é produção de conteúdo e é gerente de ações e eventos. Então, assim, eu descobri esse ano que muita gente está me procurando para fazer eventos e para fazer jobs específicos. Eu não posso parar minha equipe para trabalhar eventos e jobs. Então, eu criei uma assessoria de imprensa B. São pessoas que só trabalham eventos, jobs e clientes que querem 3 meses, querem um lançamento de uma coleção. Então, assim, a gente precisa se adaptar aos novos tempos, a gente precisa estar caminhando junto com o século XXI. Então, hoje eu tenho uma gama, assim, tudo bem, você quer fazer assessoria de imprensa? Quero. Eu posso te oferecer várias oportunidades. O que você quer? Então, a gente monta uma estratégia de divulgação para o cliente conforme ele quer. Então, a gente tem que avançar conforme o mercado. Tem que estar sempre observando o mercado e conforme as mudanças e se reciclando junto. Exatamente. Eu queria ficar muito mais tempo aqui conversando contigo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Vou ter que encerrar, porque senão o editor me corta o pescoço e tu conhece muito bem ele, né? Mas eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Foi muito bom poder dividir a tua experiência profissional com os nossos telespectadores, contar um pouco de como é desbravar, né? Sair aqui de Cruz Alta e ir desbravando, né? Estado do Rio Grande do Sul, depois Rio de Janeiro e ganhando as portas do mundo. Foi muito bom isso. Eu agradeço muito a participação, adorei ver meus vídeos antigos, né? Naquela época eu fazia permanente ainda. Mas se eu puder deixar uma mensagem para os estudantes, eu deixo uma que eu levo para a minha vida inteira e que eu acho que todo mundo deveria pensar, que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Então, sonhe. Sonhe e corra atrás, porque só sonhar também não adianta, né? Sim. Tá certo, Franciele. Muito obrigada por estar aqui conosco no Sala de Estar e dividir um pouquinho da tua história com a gente. Eu que agradeço. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana eu volto com outro entrevistado. Tchau, tchau.